Para a gente poder começar então a pensar hoje, eu gostaria de trazer então algumas fotos para você, que ainda como eu não conhece esse lugar, nunca foi a Paris e não conhece ainda o Panteão. Eu queria explicar para você para que ele foi construído. A história então nos conta que este lugar, ele foi construído para ser inicialmente uma igreja. Veja toda a sua estrutura, né, toda uma beleza na arquitetura deste lugar. O rei então, que tinha este propósito, ele mandou iniciar esta construção, porém ele morre antes da construção ser finalizada. E a partir daí, então, a tentativa de manter esse lugar como uma igreja, ela vinha e voltava, trouxeram este lugar, então, para se tornar um grande museu, como ele é até hoje. Porém, na frente, então, deste museu, em Paris, está escrita a seguinte frase: aos grandes homens, a pátria agradece. Então, quando nós vemos o que acontece em vários lugares, este é apenas um exemplo, que você observa que lugares que eram para ser para adoração a Deus, eram para servir para a divulgação da palavra, para o fortalecimento da fé, tornaram-se então lugares voltados aos homens. Ali existem restos mortais de alguns grandes nomes como Rousseau, Voltaire, como também do escritor do livro Os Miseráveis, Victor Hugo. E aí então você consegue entender, né, esta frase: aos grandes homens a pátria agradece. Então a mudança, ao invés de adorar a Deus, este lugar passou-se a exaltar, até a idolatrar, dependendo do coração, estes homens por conta do serviço daquilo que eles fizeram na história do mundo, né? E a partir disso eu gostaria então de pensar com os irmãos sobre essa postura para com os homens. É pecado honrar aos homens? Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha? É pecado? Sim ou não? Por que não? Me ajuda a pensar. Quem começa? Depende da maneira. Certo. Podemos diferenciar. Se for para idolatria, pecado. Todos entendem assim? Concordam? Qual é a outra postura? Se for apenas na questão de respeito, né? Então isso é permitido, né? Por que a gente precisa começar a pensar sobre isso? Porque nós vamos falar sobre homens também. Já temos falado, né, de algumas pessoas que na história receberam destaque. Mas a intenção de nós olharmos esses nomes não é levar vocês a idolatrar esses nomes. Tem muitas pessoas que ainda nos nossos dias, e eu digo, vou puxar para o nosso lado, né, presbiterianos, que idolatram João Calvino. Porque ele foi um grande teólogo, sim, foi um homem muito sábio, temente a Deus, mas ainda assim é um homem. Então honrar é uma coisa, honrar a história é uma coisa, idolatrar é outra, né? Quando eu penso nisso, eu nunca me esqueço, não sei se eu já comentei, eu acho que eu nunca falei disso aqui, de uma senhora em Itararé, que nós uma vez fizemos uma escola bíblica dominical, e aí nós pedimos ajuda sempre à igreja, né? Aqueles que vão dar aula, aqueles que vão ficar ali servindo lanche na cozinha. E essa senhora não sabia dar aula para as crianças, mas ela ajudou na cozinha. E aconteceu toda a EBF. E eu nunca esqueço que nós aí chamamos as pessoas à frente e demos um diploma, um papel impresso, né, para todo mundo que participou. E aí nós soubemos que essa mulher, ela pegou esse diploma, ela colocou num quadro, pôs na parede. Tanta era a importância para ela
daquele papel, daquela honra, daquele respeito, daquele reconhecimento, né? Isso não é idolatria, né? Isso é apenas nós trazermos aí a memória, o serviço ou a vida então de alguém, né? Como é que eu posso verificar se eu não estou idolatrando algum homem hoje? E aqui eu quero então levar você a pensar sobre a postura que muitas vezes a igreja tem tido, não digo nossa igreja no geral, com relação, por exemplo, aos seus líderes. Existe muita idolatria hoje em dia com os líderes presentes, né? Idolatria com relação a pastores da igreja ou relação a pastores que nem são daquela igreja, né? Como é que eu posso verificar se eu não estou idolatrando alguém? Me ajuda a pensar, começar a pensar. Opa. Achar que ele não tem defeito, muito bom. Uhum. Certo. Uhum. Sim, sim. Temos que lembrar que eles também são falhos, como nós, né? Juliano? Muito bom. Quando passamos a seguir a pessoa, né? Então, o que aquela pessoa faz, ou o que ela ordena, né? Obedecemos cegamente, não questionamos, não olhamos as escrituras. E aí nós precisamos sempre examinar, como a Luísa falou, é costume nosso. Todos nós aqui ou ouvimos Paul Washer, ou você já ouviu Nicodemos, Hernandes, né? São pessoas que pregam a palavra com fidelidade, nos ensinam, mas há um risco muito grande de nós passarmos a idolatrar esses líderes, de achar que eles são semideuses, né? Coloca o reverendo Hernandes lá em cima, né? Como se ele fosse melhor. Não, gente, se você estiver numa igreja com ele, você vai ver a simplicidade dele, né? Então são pessoas como nós, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então quando nós falamos de nomes, quando nós citamos, né, falas de homens, nós estamos falando isso para honrar o seu ensino, honrar a sua memória, e não para levar ninguém então à adoração. Vamos então pensar um pouco a partir do texto base de hoje, Hebreus capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, então para nós podermos entender o contexto de Hebreus 12, nós vamos dar uma olhada no início dessa carta, que ela começa então trazendo uma exortação ao povo, aos hebreus, para que eles pudessem entender a diferença que agora existe na vida deles, por conta de todo o histórico religioso que eles têm. Porque os hebreus, como você vê o registro nas escrituras, eles tiveram muitos momentos importantes, receberam a lei, eles viram grandes milagres acontecerem, né? O Senhor enviava fogo do céu, então a história deles é muito importante, inclusive para nós. Mas nada do que aconteceu no passado, nem o ensino, nem um líder, foi superior ao que acontece em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, ele vem recordar então
a este povo e também a nós que não existe nada acima de Jesus. Ele começa falando sobre os anjos, depois ele fala sobre a postura de Moisés como grande líder, depois ele fala sobre os ofícios, ofício de Cristo como sumo sacerdote, que tinha então no Antigo Testamento, mas que Cristo é superior, porque o seu sacrifício é eficaz, e isso então atinge as nossas vidas. A partir do capítulo 10, ele muda então um pouco esse teor da carta e passa a encorajar os cristãos na sua vida cristã, diária, para que eles sejam então perseverantes. A carta aos Hebreus, ela é uma grande carta de perseverança, tá? Que incentiva a perseverança. Se algum dia você estiver diante de alguém que está precisando desse ânimo, desse encorajamento, lembre-se de Hebreus, tá? Porque o autor então ele tinha essa intenção para com aqueles irmãos, para que eles não se afastassem de Cristo. E o texto então vem falar para nós: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É interessante então que ele começa com a palavra portanto, que ele está então já trazendo um contexto de antes, né? Fala algo, ele vai finalizar: portanto, nós temos grande nuvem de testemunhas na nossa história. Ele está se referindo aos heróis da fé. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você tem aquela lista, né, grande a partir do versículo 4, desde Abraão, você tem Isaac e Jacó, você tem Raabe, vários nomes de pessoas do Antigo Testamento que então serviram ao Senhor e foram exemplo, pessoas perseverantes, cada um no seu tempo, mas com as dificuldades que eles passaram, né? Citando apenas Abraão, né? Abraão que teve que levar então o seu filho para ser sacrificado, né? Um dos exemplos que ele cita, ou seja, pessoas que foram firmes na fé, apesar das dificuldades, né? E nós temos sempre referências, né? O texto começa nos levando a olhar para essa nuvem de testemunhas que mantém o povo judeu, agora, né, nos primeiros séculos, a estar em Cristo. E como é que é a sua história da vida cristã? Quem são os exemplos que marcaram a sua vida cristã? Que se fosse para você dizer assim: hoje é a oportunidade de honrar esses nomes, porque eles fizeram diferença na minha vida cristã, porque eles me ajudaram nos primeiros passos de fé, porque através deles eu abandonei o pecado. Quem vem à sua mente quando você fala de alguém importante para a sua vida cristã? Cita um nome para mim. Compartilha, testemunhe junto com os irmãos. Quem mais? Mas há uma unanimidade, não foi combinado com eles, tá? Há uma unanimidade nos testemunhos, porque nós temos nomes de líderes, de pastores, missionários, né? Que Deus enviou pelos lugares onde nós estávamos, para nos ajudar a começar, para nos ajudar a voltar, não é? Hebreus capítulo 13, versículo 7, alguém pode ler para nós, por favor? Tudo bem, então a própria palavra, como Rogério já havia dito quando eu perguntei sobre a honra, a palavra nos faz honrar, né? Respeitar a vida dessas pessoas. Então nós tivemos guias, líderes, pastores, missionários, irmãos da igreja que nos deram a mão e nos ajudaram a caminhar, nos levantaram nos momentos difíceis, nos exortaram na hora que era preciso exortar, nos consolaram quando era necessário. Eu já mencionei num sermão, aqui tem duas pessoas que marcaram o início da minha vida cristã. Uma delas é o reverendo Alexandre Magre também, que foi o meu primeiro pastor. A gente brincava, os adolescentes da época, que ele era o nosso pastor, né, porque era um monte de adolescente que não tinha pai na igreja, e ele levava a gente, cuidava da gente, fazia café com a gente. Então ele fez a base, ele ajudou muito. A partir dali tive uma professora de escola dominical,
que deu minha primeira Bíblia, e a minha Bíblia está em casa, está escrito assim, da sua ex-professora, porque ela cuidou, né, durante muito tempo, mas eu já era mais velho, não dá para ficar na classe dela, que era de adolescentes, que é a irmã Eliane Petriage, lá de Itararé, talvez alguém a conheça aqui, pessoas que marcaram a história, né? E aí nós precisamos entender isso, porque a carta aos Hebreus, ela começa então a falar sobre essas pessoas, né? Os heróis da fé, pessoas que foram importantes na história, na qual agora ele diz, olhem para eles, vejam o que eles fizeram, temos ao redor de nós grande nuvem de testemunhas. Hebreus 13, ele nos diz então, olhem para os seus guias, olhem para os seus líderes, olhem para aqueles que marcaram a história, a sua vida cristã, e imitem a fé deles, daqueles que estão em Cristo, daqueles que permanecem no Senhor, daqueles que direcionam os nossos olhos para a palavra de Deus. E então, a partir dessa nuvem de testemunhas que nós temos, então o texto vem dizer, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, aquilo que nos atrapalha de viver com Cristo, ele vai dizer então no versículo seguinte, olhem firmemente para Jesus. Ou seja, você não precisa olhar para os homens para idolatrá-lo, apenas para entender a sua postura, o seu ensino, se era bíblico você absorve, se alguns erros que eles tiveram você retira, mas você não deixa de honrá-los pelas suas fragilidades. Você continua olhando para essas pessoas com respeito, continua olhando essas pessoas como instrumentos de Deus naquele momento para a sua vida. E aí ele diz então, olhe para Jesus. E aí então que nós temos a caminhada cristã, o desenvolver da nossa vida. Porque lembra, então o autor aos Hebreus está encorajando as pessoas a ser perseverantes. Porque eles vão ter desafios, eles vão encontrar vários obstáculos. Ele diz, olha quantas pessoas são para nós testemunha, que nos ajudaram, mas principalmente você tem que olhar para Jesus. E é aí que nós então vemos o que nós podemos dizer sobre o preço do discipulado. Olhar para Jesus, viver como Jesus ordenou, obedecer a todas as palavras de Cristo. Ele então resume para nós em 3 pontos, em Lucas 9, 23. Alguém pode ler para nós, por favor? Tentação de Jesus, preço do discipulado, que é o momento que nós nos tornamos alunos, né, de Jesus, entendemos que Ele é o nosso mestre, e então Ele nos guia, e é importante aprender a negar a si mesmo, né? Primeira coisa, você não serve a Jesus, você não se torna discípulo de Jesus, se você não aprender a negar a si mesmo. E isso acontece através de um autoexame, né? Você se depara com as escrituras, você entende que existem posturas que são desagradáveis, que você tem impulsos errados, você tem pensamentos errados, e a partir daí você começa uma luta. Não significa que você chegou à perfeição, você fala como Paulo, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, né? Para ser como Cristo. Então você entender essa postura, eu constantemente estou negando a mim mesmo, ou seja, eu estou mortificando a minha carne para que eu possa viver. Se você não matar a sua carne, matar a sua vontade todos os dias, você vai começar a observar o seu comportamento, os seus pensamentos e o quanto você vai dando passos para longe da cruz de Cristo. De repente você observa, você fala assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou reagindo assim? É porque seu coração está se afastando do Senhor, então é hora de voltar a negar a si mesmo, voltar a negar as suas vontades. Em segundo lugar, ele diz que você deve tomar a sua cruz. Eu já falei isso aqui numa quarta-feira, um pouco sobre essa questão da cruz, e eu pergunto a você, qual é a sua cruz? Tem gente que já vai falar que é a esposa, que é o marido, tá? Não é isso não, tá? Qual é a sua cruz? O que é que você vai carregar na sua vida cristã?
E aqui nós temos que entender que a cruz para Cristo é o sofrimento, o sacrifício, a entrega. O que é que você vai precisar carregar? O que é que você vai precisar passar? O que é que você vai sofrer por causa de Cristo? Qual é o sacrifício que você vai ter que fazer para você ser um discípulo? Cada um de nós tem uma cruz a carregar. Deus tem preparado a minha cruz, diferente da sua, diferente da do seu irmão que está do seu lado, que está atrás, está na frente. Cada um de nós tem uma vida diferente. E em todas, o sofrimento por causa do nome de Cristo, ele aparece. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho. Circunstâncias são diferentes, né? Às vezes a sua cruz é você mesmo. Seus vícios, suas lutas particulares são tão intensas, né? Você está correndo para você servir ao Senhor e é o seu maior desafio. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e a partir daí, siga Jesus. Aí você vai entender de fato o que é obediência, o que é servir, o que é se submeter, né? Você já não quer mais obedecer o seu coração, você já não quer mais fazer a sua vontade, você está disposto, então você agora vai seguir os passos de Jesus. Então, o autor aos Hebreus ele está falando sobre essa perseverança. Vamos ter lutas, vamos ter uma cruz a carregar. Os desafios da nossa vida, e os dois nomes que nós vamos ver hoje, eles falam de pessoas então que tiveram seus momentos bons, construíram muitas coisas na vida, mas passaram por grandes lutas. Lutas que Deus chamou eles para viver, que talvez não tenha chamado você. Ou talvez tenha chamado, você não está querendo enfrentar essas lutas. E a gente precisa então entender que há um preço do discipulado, para eu ser discípulo, para eu viver com Jesus, né? Então voltando aqui, ele lembra, não se esqueçam das testemunhas. Então ao nosso redor, na nossa história, grande nuvem de testemunhas, olhe para eles, imite a fé se eles estiverem em Cristo, lembre do que eles fizeram, lembre do que eles ensinaram. E aí ele diz então, tire o pecado dessa história e olhe apenas para Cristo Jesus e sirva, e viva, testemunhe. Hoje, a pergunta para você então é, como é que Deus usa a sua vida, hoje, no reino de Deus? Como é que você está em meio a essas lutas, em meio a tudo que está acontecendo? Porque ali ele está dizendo para os judeus, parem de colocar um monte de desculpa na frente de vocês, lembrem-se que Jesus é superior a tudo, olhem firmemente para Cristo. Vocês tiveram tantos exemplos para mostrar que é possível servir ao Senhor até na perseguição, até nos maiores desafios. Teve gente que ofereceu o filho como sacrifício. Olhem para Cristo e sigam. A palavra que ele diz então é, corram a carreira que está proposta. Final do versículo de número 12. Corram com perseverança a carreira que nos está proposta. É a sua vida e a minha vida. Ele está dizendo, sejam perseverantes. Como é que até hoje está a sua vida, né? O que você está deixando na história? O seu nome vai marcar a vida de algumas pessoas. O que você precisa pensar hoje é se isso está sendo positivo ou se está sendo negativo. Eu posso deixar um exemplo terrível na minha vizinhança, na minha família, no meu ambiente de trabalho, nas cidades por onde eu passar, mas eu posso mudar isso, eu posso fazer algo para honrar a Cristo, eu posso falar às pessoas sobre Jesus. Hoje nós vamos falar de dois homens que não nasceram nesse século, mas que marcaram a história, marcaram a vida de famílias, porque eles correram a carreira que estava proposta para eles, perseverantes, olhando para Cristo, lembrando sempre das testemunhas que o Senhor deixa nas Escrituras para nosso fortalecimento. Então eu quero trazer o primeiro nome para vocês, de William Carey. Esse senhor, já sem uma quantidade aí de cabelos, na foto que eu encontrei, tá? Eu quero destacar na vida dele, primeiro, 3 datas, tá? Eu vou passando as datas para a gente poder conhecer um pouco mais e entender
como é que ele viveu então, como é que ele, onde, né, as circunstâncias, o que ele fez. Então, em 61, século XVIII, tá? Então nós estamos falando de alguém que não nasceu nesse século, que nenhum da nossa geração conheceu, né? Século XVIII, este homem nasce e William Carey, então, ele passa a frequentar e a servir em meio à igreja batista, uma igreja reformada, né? Ele conhece a Cristo e ele passa então a servir ao Senhor, e em 1787 ele é ordenado ao ministério para poder pregar o Evangelho. William Carey não era um homem que começou como doutor. Ele, quando era adolescente, ele aprendeu um ofício, sapateiro. E ele ganhava vida assim. Ele começou a crescer, amadureceu, ele é ordenado, ele se torna professor, ele se torna pastor, e ele não abandona os seus ofícios, ele continua fazendo tudo aquilo que o Senhor então havia colocado em suas mãos. Em 1792, baseado no texto de Isaías, ele então estava muito incomodado com a vida de pessoas que ainda não conheciam a Cristo. E ele queria levar o Evangelho a esses perdidos, a esses que ainda não viviam com o Senhor. Mas vejam que interessante, ainda numa igreja reformada, ele encontrou pessoas que estavam contrárias a esta decisão dele, este impulso, esse desejo no coração de servir aos povos perdidos, servir as pessoas que não conheciam a Cristo. E assim ele ficou incomodado com aquilo e com as pregações. Deus falou ao coração dele, e esta é uma das frases de William Carey, então, que Deus ainda o incomodou com relação ao serviço no reino de Deus. E então ele diz: espere grandes coisas de Deus, mas tente realizar grandes coisas para Deus. Ou seja, Deus é capaz de fazer, ele tinha consciência disso, mas ele sabia que para isso acontecer, a igreja precisava se movimentar, a igreja precisava se levantar, despertar. E se ele queria então que outras pessoas começassem a servir ao Senhor, ele precisava então fazer isso. A partir da história de William Carey, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre serviço, porque nós estamos falando aqui de um homem que era vocacionado para o ministério, é um chamado específico para ele. É um homem vocacionado às missões, é um chamado específico para ele. Mas qual a idade certa para você começar a cumprir a sua vocação? Quantos anos? Uma criança pode servir ao Senhor na sua vocação? Um adolescente pode mudar o mundo? Um adulto? Ou é na velhice? Que daí a gente já está mais experiente. Qual é a melhor idade? Oi? Qualquer idade. William Carey, lá com seus 18 anos, começa no ofício de sapateiro. 26 anos ele foi ordenado ao ministério. O que você estava fazendo quando você tinha 26? Tem 26 ainda? Tem 26? Aí, viu só? Acertei a data. Eu nem lembro o que eu estava fazendo com 26. Nem foi tanto tempo assim, né? Mas não estou lembrando agora. 26 anos ele começa, ordenado a pregar o Evangelho. E é interessante que a história, mostra que ele tinha uma paixão pela palavra, por Cristo. Isso leva então ele a ficar incomodado a ir a outros países. 26 anos. Nada impedia esse homem de servir a Cristo. O coração dele está voltado ao Senhor. Então, eu não sei exatamente qual a idade que todo mundo tem agora, tá? Minha memória não me permite lembrar, a não ser da Vitória aqui, porque eu perguntei, sem querer acertei. Mas na sua idade, você está cumprindo a vocação para a qual você foi chamado? Porque você não pode parar e falar assim: não, mas eu já fiz. Outro dia eu brinquei com o Rafael, o presbítero Rafael. Ele estava vendo as meninas cantarem naqueles dias antes do Natal, que elas iam
apresentar à noite, né? Elas iam conduzir o louvor à noite. E as 3 pegaram aqui, acho que o microfone, e estavam cantando lindamente depois da escola dominical. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu vou aposentar já. Eu virei para ele e falei assim: você está indo para a glória? Não existe aposentadoria aqui, viu? O serviço continua até os últimos dias. Mas a questão é essa: na sua vocação, você está servindo ao Senhor naquilo que você foi chamado? Não vem dizer que você já aposentou, não, isso é outra coisa. Você é vocacionado a quê? Porque muitas vezes nós passamos a vida e pensamos assim: não, já fiz bastante, não estou me encaixando na igreja, não estou conseguindo. Deus nos chamou para servir, irmãos. O que o texto aos Hebreus diz é exatamente: corra a carreira que está proposta para você com perseverança, tome a sua cruz, siga Jesus. Qual é a carreira? Qual é a cruz? É aquilo que Deus está direcionando o seu coração. A minha é uma. A minha vida é uma, é individual. A carreira que está proposta a mim, eu preciso enfrentar. Você fala assim: é lógico que você é pastor, né? Aí você consegue, né? Vocês sabem quantas lutas temos, né? Como eu sei que vocês também têm. Qual a idade correta? Não tem, tá? Então agora, a partir de hoje, a idade que você tem, se você ainda não cumpriu a sua vocação, o seu chamado, lembre-se que o Senhor está te chamando para fazer. Está te dando um alerta: desperte. Desperte, porque esse é o tempo. Esse é o momento para você servir ao Senhor. Como é que eu posso descobrir minha vocação? Alguém já sabe qual é a sua vocação aqui? Pode dizer assim: a minha vocação é. Alguém? Como é que alguém descobre a vocação? Tem muita gente que passa, né, a vida inteira pensando assim: nossa, o que eu faço da minha vida, né? Para que Deus me chamou? Ou aquela pergunta, né? Qual é o meu propósito? A gente às vezes ouve a mudança assim, né? Qual é a vocação que Deus te deu? Como é que você descobre isso? Então, primeiro, a questão daquilo que você faz. Você tem que lembrar que onde você estiver, sua principal vocação é servir a Cristo. É ser de Cristo Jesus, é honrar ao nome do Senhor. E a partir disso, você então tem um trabalho. Seja na sua família, seja fora. Você realiza um trabalho. E a questão é: você trabalha para Deus? Tudo que você faz para o Senhor? Ou você faz para construir o seu nome? Para você engrandecer? Para você então se tornar notório na geração? Para você se tornar poderoso? Para você se tornar rico? Porque nós já trabalhamos um pouco sobre isso aqui. Se você está lutando a sua vida inteira para você ser rico, qual é o valor que para você é suficiente? Se você está trabalhando para você ser conhecido, é conhecido por quantos que você está querendo, Mas acima de tudo isso, quem deve ser glorificado nas nossas vidas é o nosso Senhor. A partir disso, talvez você ainda não esteja se encaixando, entendendo, você pode então começar a fazer umas perguntas, no lugar onde você está. O que as pessoas precisam? O que você ama fazer? Como é que você pode fazer isso? Tim Keller, então, falando sobre trabalho, ele diz: o trabalho cristão deve ser um ato de amor ao próximo, através da competência técnica. Você tem dons naturais. Não estou dizendo aqui, quando eu falo de honrar a Deus, eu não falo sobre o serviço que muitas vezes as pessoas olham: o serviço eclesiástico é vocação, pastor, missionário, isso é vocação, o resto não é. Não, irmãos, o trabalho é para honrar ao Senhor, o trabalho é a nossa vocação. Tem gente que foi vocacionado para ser médico, tem gente que foi vocacionado para ser professor, tem gente que foi vocacionado para ser um bom administrador. E nisso essa pessoa vai honrar a Deus, no trabalho dela com excelência, no trabalho que ela tem
amor em fazer, que ela se dedica, que ela faz aquilo com todo o seu esforço, que ela tem dons naturais que impulsionaram ela a seguir nessa carreira, que ela tem características que levaram ela eu me preocupo com a sociedade, eu quero servir as pessoas, por isso eu vou para esta ou para aquela área. É de amor ao próximo, é de serviço. Não é para nós, para o nosso nome ser engrandecido. Nós estamos aqui para honrar ao nosso Deus, né? E na sua vocação você precisa buscar sempre a excelência. Então, a partir do momento que você entende isso, você faz tudo com excelência. Você não vive aquele momento, poxa, eu não gosto disso que eu faço. Então encontre a vocação, encontre para aquilo que você foi chamado, para que Deus possa te usar, porque nós estamos aqui para correr a nossa carreira. Seja perseverante, não desista, não desanime. Você está aqui para proclamar o nome de Cristo. Se aquilo não está te deixando feliz, se aquela carreira, aquele trabalho para você não está bom, então entenda que naquele momento é o que Deus está te providenciando, mas corra atrás. A palavra do Senhor, quando ela fala sobre trabalho, ela fala de uma forma muito brusca, né? Aquele que quer comer, trabalhe. Ou seja, o trabalho faz parte, né? Não é uma maldição sobre nós. Algumas pessoas olham Gênesis e acham que o trabalho é maldição, né? Não, o trabalho já existia antes da queda. O trabalho faz parte da nossa vida. A questão é para que você foi chamado? Qual é a sua vocação e como é que você honra ao Senhor naquilo que você está então servindo? William Carey, ele foi vocacionado para pregar o Evangelho, para ser missionário, para levar as pessoas à verdade das Escrituras. Mas ele tinha um desejo de ir aos outros povos, né? Em 1793, ele chega então à Índia. E ali ele começa então a servir ao Senhor, pregar o Evangelho, levar outras pessoas a Cristo Jesus, mas ele não era reconhecido como missionário. Então ele não tinha autorização para servir, e ele passa a trabalhar numa fábrica de anil na Índia, ou seja, de tintura, né? Ele não está desistindo do propósito, do chamado, né? Daquilo que Deus colocou para ele fazer, mas ele está se virando para ele continuar naquilo que Deus chamou ele. Perseverante, né? Ou seja, ele sabe das dificuldades, mas ainda assim ele se adapta. Em 1818 ele vê os resultados. A história mostra então que em 1818, aqui já século XIX, eles tinham lá, através do trabalho dele, 600 pessoas batizadas. Imagine comigo que esse serviço não era um serviço simples, ele está em outra cultura, é uma cultura onde as pessoas não são cristãs, onde existe um sistema de castas. Então você começa a pensar na dificuldade que ele tinha, ainda assim, 600 pessoas batizadas, traduziu a Bíblia para a língua local, ou seja, ele serviu ao Senhor para que aquelas pessoas conhecessem o Evangelho na língua deles e pudessem, num dia que ele não estivesse mais ali, ler ainda a palavra e ainda divulgar para outras pessoas a verdade do Evangelho. E ele ajudou a erradicar o sati, que era uma prática cultural onde eles queimavam vivas as viúvas junto com os corpos dos seus maridos. Ajudou a erradicar isso, a erradicar o infanticídio, como nós vemos inclusive nas tribos indígenas, né? Quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que muitas tribos indígenas matam as crianças, enterram as crianças vivas, e essas práticas também tinham lá, e ele ajudou a retirar, a cuidar de idosos que eram esquecidos, abandonados nas ruas. Então, olha o que ele faz com o Evangelho. É interessante de ver isso. Ele tem uma vocação, ele tem dons naturais, ele tem habilidades naturais. Então ele não está preso dentro das quatro paredes de uma igreja para construir a vida eclesiástica daquele povo na Índia. Não, ele está querendo mudar o país.
Ele está querendo que o Evangelho transforme as vidas. Ele está querendo que a cultura daquele local seja restaurada e redimida pelo Evangelho, através do nome de Cristo. Então ele se esforça ao máximo para isso. Tem dificuldade, ninguém está aceitando o que você está fazendo como missionário. Não tem problema, eu vou arranjar meu sustento. Vou trabalhar numa fábrica de anil. E assim ele começa então a quebrar todas as barreiras que o lugar estava trazendo, que a circunstância estava trazendo, porque ele sabe que ele tem um propósito: correr a carreira que está proposta para ele. E nós estamos deixando um legado, uma história nessa geração, nesse mundo. Mas existem muitos cristãos que ainda estão adormecidos, né? Que ainda estão aí pensando se vão começar a viver para Deus, se vão começar a servir ao Senhor. Como é que Deus está usando a sua vida hoje? Se Deus não está fazendo nada na sua vida, talvez seja porque você não está se dedicando. Talvez seja porque você está longe dele. E é preciso voltar, olhar para Cristo. É isso que o autor aos Hebreus diz: olhe firmemente para Cristo. Eu sei que você tem homens que foram usados na sua história, mulheres também, mas são só pessoas limitadas, cheias de falhas. Seu Salvador se chama Jesus Cristo. É para Ele que você tem que olhar. É Ele que vai renovar a sua força. É Ele que vai restaurar a sua fé. Então qual que é o legado que você quer deixar para a sua família, para o seu ambiente de trabalho? Quem foi você? Quando as pessoas olharem para trás vão falar assim: nossa, o Marcelo foi assim. Tinha falhas, mas ele viveu dessa forma, por causa da fé. Você, o que é que as pessoas vão dizer de você, na sua história, não é? O segundo nome que eu quero trazer então é David Livingstone. E este homem nasceu um pouco depois, em 1813, foi ordenado em 1840, mas com 10 anos de idade ele também aprendeu a desfiar algodão, trabalho que ele então começou ali. E ele, com seu pai, de uma igreja presbiteriana da Escócia, seu pai era professor de escola dominical, grande leitor, ele começou a gostar de leitura, ele gostava de aprender, e ele lia. Foi ordenado então em 1840, mas ele tinha uma paixão muito grande pela ciência, e o sonho dele então era ser médico. Mas ele não queria ser médico na África do Sul, ele queria ser médico na China. Ele queria servir ao Senhor como médico na China, porque através do seu serviço, da sua vocação, ele poderia abençoar a vida das pessoas, levar o Evangelho e mudar o lugar onde ele estava vivendo. Você tem uma área de atuação hoje. Como é que você pode servir na sua área de atuação? Servir a Deus, que vai levar você a servir ao próximo. Como é que você pode se dedicar ao reino, naquilo que você está fazendo hoje? Como é que você pode levar o nome de Cristo no lugar onde você está, com as pessoas então que você está convivendo? Pode falar, Rogério.